Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos, então, seguir com o tema da negociação coletiva, que é central ao direito coletivo do trabalho. Vamos, então, a uma discussão importante, que já foi mais complexa, e agora o legislador quer simplificar a temática de modo precarizante, mas quer, né? Que diz respeito às possibilidades e aos limites da negociação coletiva. De um modo simples, uma pergunta se impõe historicamente. O sindicato pode negociar o que ele quiser? Porque há sindicatos que não são verdadeiramente comprometidos com o interesse da categoria. Há sindicatos e há sindicalistas, infelizmente, nesse país, que só estão comprometidos com os próprios bolsos. Verdade deve ser dita, infelizmente. Então a pergunta é: vale negociar qualquer coisa? Vale produzir qualquer tipo de norma jurídica e ela vai aderir ao contrato individual? Essa pergunta sempre foi central também, essa pergunta sempre foi importante, esse debate sempre foi trazido para nós do direito do trabalho de modo relevante. E, historicamente, né, nas últimas 2 décadas, a resposta a essa pergunta foi dada pelo princípio da adequação setorial negociada, que nós já estudamos. E eu peço a vocês que, se for o caso, retomem o vídeo ou revejam isso na doutrina. Mas, em síntese, como é que nós respondíamos a isso até a reforma trabalhista? Bom, o sindicato pode negociar o que ele quiser, desde que observado o princípio da adequação setorial negociada, ou seja, desde que o padrão normativo negociado seja um padrão superior ao da norma heterônoma estatal. Então, imagine um acordo coletivo de trabalho que só traga vantagens para a classe trabalhadora representada acima da lei. Se o patrão quis negociar esse acordo, parabéns para ele. Ninguém vai questionar a possibilidade de implementação contratual desses direitos. O patrão assinou. Da mesma forma, a convenção coletiva de trabalho, e aí a gente quase não vai ver isso na prática, mas, em tese, ela pode trazer só vantagens. Ela pode fazer o papel que é dela, convenção coletiva de trabalho, teoricamente, que é produzir um padrão normativo superior ao padrão heterônomo, superior ao padrão CLT. E aí, ótimo. Mas não é o que a gente vê, né, gente? Na prática, a negociação mostra vantagens recíprocas. Direito do trabalhador, direito do patrão. Normalmente, a negociação coletiva ela é equilibrada no sentido de dar direitos para os dois, patrões e empregados. Bom, nesse caso, nós vamos validar as normas se houver transação apenas de parcelas disponíveis. Ou seja, direitos gravados de indisponibilidade absoluta não são negociáveis coletivamente. E aí, o professor Maurício Godinho Delgado diz quais são as parcelas disponíveis e quais são as indisponíveis, que nós já vimos anteriormente. Voltem lá. Mas, em síntese, direitos constitucionais, direitos de patamar civilizatório mínimo, né? Retomem lá essa análise de quais parcelas são disponíveis ou indisponíveis,
no plano do princípio da adequação setorial negociada. Mas, em síntese, patamar civilizatório mínimo, norma constitucional, esse seria o indisponível. E lembrando que não pode haver renúncia a direitos. Se uma convenção ou um acordo é só renúncia, é só abrir mão de direito dos trabalhadores, esse padrão não será validado. Então, como é que nós respondíamos? E como é que eu continuo respondendo a essa pergunta? O sindicato pode negociar qualquer coisa? Não. Ele pode negociar um padrão superior ou ele pode negociar um padrão que não é só um padrão superior, mas desde que ele não transacione parcelas indisponíveis e desde que ele não renuncie tão somente a direitos. Desde que ele não renuncie a direitos. Como é que o Estado neoliberal, inaugurado no país a partir de 2017, quer responder a essa mesma pergunta? O sindicato pode tudo? A resposta da reforma foi: pode sim, desde que no rol do artigo 611-A. Vamos a ele. Então, o que a reforma trabalhista tentou fazer foi criar um rol meramente exemplificativo, e eis aí outro problema, né? Porque, para mim, esse rol não poderia jamais ser exemplificativo, mas ok, é o que o legislador quis, é isso. E eu estou dizendo aqui, por enquanto, apenas da vontade do legislador, não estou dizendo da melhor interpretação, mas o legislador da reforma respondeu assim: bom, a 611-A, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Esse entre outros é que deixa o rol aberto, né? Esse entre outros é que quer deixar o rol exemplificativo. Mas vamos lá. Inciso 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2. Banco de horas anual. 3. Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. 4. Adesão ao programa Seguro-Emprego. 5. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. 6. Regulamento empresarial. 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. 11. Troca do dia de feriado. 12. Enquadramento do grau de insalubridade. 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes. 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. E 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Nós já vimos praticamente todos esses incisos na sua aplicação nos contratos de emprego. Eu sugiro a vocês que leiam a explicação na doutrina e que retomem essas discussões nas nossas aulas anteriores, porque eu não vou explicar item por item aqui, porque não é o objetivo desse ponto. O ponto aqui é: o Estado agora quer responder às possibilidades e aos limites da negociação, não mais com um princípio civilizatório, que é o princípio da adequação setorial negociada. O Estado neoliberal quis mudar o padrão de resposta.
que não quer mais saber se o padrão é superior, inferior, se o direito é disponível, indisponível. O Estado não quer saber mais disso. O Estado brasileiro neoliberal disse o seguinte: olha, o negociado prevalece sobre o legislado. Ponto final. Principalmente, diz a reforma, nos incisos do artigo 611-A. Eu não vou aqui retomar a análise de inconstitucionalidade, vocês têm muita doutrina, muita teoria para ler sobre isso, eu não vou me ater a isso aqui. Mas é importante que nós não façamos, ou que nós não aceitemos essa imposição da regra ordinária contra um princípio que tem assento constitucional, que tem fundamento constitucional. Eu vou continuar insistindo não na prevalência do negociado sobre o legislado nos termos da reforma. Eu me permito insistir no princípio da adequação setorial negociada, mas o tempo dirá, a jurisprudência dirá o que é que vai prevalecer na nossa situação específica, né, nos casos específicos. Se nós vamos retomar o padrão civilizatório do princípio da adequação setorial negociada, ou se nós vamos abandonar isso em prol de uma prevalência fixada por lei, independentemente do conteúdo, né? Porque vejam, senhoras e senhores, vejam aí na tela de vocês. O princípio da adequação, ele vai ao conteúdo da norma. Se o padrão é superior, se as parcelas são disponíveis ou indisponíveis, e faz um juízo de valor relativo ao mérito da norma coletiva. Já a CLT reformada não quer saber de nada disso. Está negociado, está no 611-A, vale. E aí o resto, conteúdo, disponibilidade, indisponibilidade, padrão superior, inferior, para o legislador da reforma isso não vale. Vejam o artigo 611-A, parágrafo 1º, parágrafo 3º, do artigo 8º da CLT, vejam isso lá. Para o legislador da reforma, não cabe a ninguém, nem ao judiciário, para o padrão da reforma, tá? Que é inconstitucional, não cabe nem ao judiciário fazer uma valoração de mérito da norma jurídica criada. Por quê? Porque prevalece o negociado sobre o legislado, ponto final. Exceto o que está disposto no 611-B, que são os temas infensos à negociação coletiva, que são apenas os temas de natureza constitucional. O legislador da reforma resguardou, ressalvou, como se precisasse de lei ordinária fazê-lo, né, gente? O Brasil é uma piada. Mas a CLT resguarda, protege da negociação coletiva os temas constitucionais, os temas tratados no 611-B, vejam aí. Como se fosse necessário que a norma ordinária infraconstitucional resguardasse expressamente a vigência da norma constitucional. Mas, ok, ninguém vai é redundante, mas ok, está lá, estão preservados os temas do artigo 611-B, que diz que constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente, ou seja, só esses seguintes direitos, que aí não vou ler, mas estão nos incisos do 611-B, essencialmente matéria constitucional. Ou seja, para a reforma trabalhista, prevalece o negociado sobre o legislado, qualquer bobagem que for escrita na norma coletiva, ressalvada a matéria constitucional. Então, o sindicato pode fazer o que ele quiser, desde que não agrida a Constituição,
Ele pode agredir o trabalhador, o contrato individual, né, porque nós não teremos como, para a reforma, promover um juízo de valor em relação à qualidade, ao mérito da norma coletiva autônoma. Destaque aqui só, porque está previsto aqui no nosso programa, né? Parágrafo 3º do 611-A, se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Aqui está a positivação normativa heterônoma de uma prática relativamente comum, que é a prática da redução de jornada com redução de salário em troca de garantia provisória de emprego. Só para terminar, um dos absurdos da reforma trabalhista, que é a regra do artigo 611-B, parágrafo único, que quis, inconstitucionalmente, ao meu sentir, inaugurar um novo conceito de saúde e segurança no trabalho, contra a doutrina, contra a jurisprudência, contra a lógica, que diz que regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Eis aqui um absurdo total, patrocinado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, patrocinado esse absurdo pelos patrões, que querem negociar livremente duração do trabalho e intervalos, de modo a não considerá-los, ou considerar essas normas, como sendo de saúde, higiene e segurança. Agora, eu pergunto a vocês, para a gente encerrar, se duração do trabalho não é norma de proteção, saúde, higiene e segurança no trabalho, o que será norma de saúde, higiene e segurança? Se a base da proteção da saúde do trabalhador é limitar jornada e conceder intervalos, né, essa regra só pode ser inconstitucional e não deve ser aplicada. Mas, por enquanto, é o que nós temos, como eu costumo dizer, é o que temos para hoje, até que o Poder Judiciário possa reconhecer essa inconstitucionalidade. Muito bem, vamos parando por aqui e voltaremos para concluir o tema da negociação coletiva. Muito obrigado, até mais.